Quando a gente vê o flagrante de uma prisão, na hora imagina que o preso é um bandido perigoso que está armado e oferece sério risco a outras pessoas, certo? Mas veja o que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, nesse finzinho de março de 2022. Um homem foi preso num posto do Detran que fica dentro de um shopping center, porque ele insistiu em ficar no local para renovar a carteira de motorista, mas não tinha como comprovar que tomou a vacina, que ele garante que tomou. Esse foi o crime, a não apresentação do tal do passaporte sanitário. Depois de termos visto prisões absurdas por 2 anos, de mulher sozinha numa praça ou de comerciante que manteve loja aberta durante decretos de lockdown, agora é a ditadura da vacina que está levando gente para a delegacia. E o pior, com aplausos de muitos. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e pergunto: até quando vamos ter que conviver com tanta tirania? Começo o vídeo lembrando de 2 prisões absurdas no estado de São Paulo em abril de 2020 e março de 2021. Primeiro foi aquela mulher sozinha numa praça de Araraquara, que não oferecia risco a ninguém, mas foi rendida, algemada e levada para a delegacia, porque não respeitou a ordem de ficar em casa expedida pelo prefeito. Depois, um comerciante de Ribeirão Preto insistiu em manter aberta a loja de roupas. Como o comércio dele não estava na lista dos serviços essenciais e ele ousou desafiar o decreto municipal de lockdown, foi parar na cadeia. Nesses 2 casos, a justiça acabou reconhecendo o abuso da atuação dos guardas municipais e policiais militares. O comerciante foi solto por ordem de um juiz que foi duro nas palavras, além de afirmar que a ação dos PMs foi ilegal, enfatizou que não havia estado de sítio ou de defesa no país que justificasse a prisão e lembrou que, pela Constituição Federal, somente nesses casos de estado de sítio ou de defesa, o comerciante poderia ter sido preso por não ficar em casa. E a já conhecida conclusão jurídica: decreto não é lei. Já a mulher da praça, também liberada horas depois de algemada e levada presa pela guarda municipal, venceu um processo contra a prefeitura de Araraquara. Recentemente, quase 2 anos depois do ocorrido, um juiz condenou a prefeitura a pagar para a mulher uma indenização de R$10 mil por danos morais. Mas parece que alguns prefeitos e governadores não aprenderam com os próprios erros ou com os erros dos outros e insistem em manter políticas de controle da população, mesmo sabendo que são ineficazes em termos de saúde. É o caso da exigência do tal passaporte sanitário, que mesmo com a queda vertiginosa no número de internações e de mortes por Covid, segue valendo em alguns lugares, como nos prédios públicos do estado do Ceará. Num vídeo recente eu mostrei o caso de uma criança comendo farinha com açúcar por falta de comida em casa, já que os pais, impedidos de trabalhar por exigência de um passaporte que eles não têm, tiveram o salário cortado. Nesse caso, são servidores públicos concursados da cidade de Choró, que têm ordens médicas para não se vacinar por serem de famílias com histórico de problemas cardíacos e temerem ter complicações no coração decorrentes da vacina, o que, aliás, o próprio fabricante afirma que pode acontecer. No decreto do governo do Ceará, aliás, está escrito que atestado médico será aceito em substituição ao passaporte sanitário para a entrada em prédios públicos, mas não foi o que aconteceu com esses servidores que foram impedidos de trabalhar e por isso tiveram o salário cortado, estão passando necessidade e vendo o filho com fome. Assim como no caso dos servidores de Choró, eu consegui falar diretamente com o homem que foi preso no Detran de Fortaleza e quero trazer as informações porque vejo como mais um caso de absoluto exagero e injustiça. Mas primeiro eu quero mostrar o vídeo que circulou em grupos de WhatsApp e que eu recebi de uma pessoa que acompanha casos de abuso de autoridade em todo o Brasil relacionados à pandemia. As imagens falam por si. Veja aí. Não havia aglomeração no posto do Detran. O homem que pretendia renovar a carteira de motorista demonstra, sim, irritação, mas porque está sendo impedido de ficar no local e precisa do documento. E ele vai entrando na sala e tentando se desvencilhar do segurança, até que o segurança segura a camisa dele, os dois começam a se bater e derrubam uma mesa com tudo que está em cima.
O mais chocante de tudo é ver que outras duas pessoas que estão no posto apoiam a tirania dos seguranças. Veja que o homem supostamente não vacinado já está no chão, imobilizado, e nessa hora aparece um terceiro que não é segurança para ajudar a segurar as pernas dele. E uma mulher ainda grita pedindo que ele seja algemado. Agora vamos refletir, que risco esse homem oferecia a quem quer que fosse? Não estava armado, só queria tirar a carteira de motorista, estava de máscara inclusive. É possível apoiar uma prisão assim? O nome desse homem é Moisés Pereira da Silva, tem 55 anos, trabalha como técnico de refrigeração e com reformas elétricas e hidráulicas. Tem 4 filhos, um deles já falecido. Ele disse que é bem conhecido no bairro Aldeota, em Fortaleza. Ou seja, é uma pessoa comum, como tantos de nós, tentando seguir sua vida, indo tirar um documento que está fazendo falta. Ele me disse que tomou 2 doses da vacina, mas perdeu a carteira de vacinação e que não sabe por que o seu nome não aparece no registro da Secretaria de Saúde do Ceará. Isso podia até ser uma desculpa de alguém que por algum motivo não tomou a vacina, não nos cabe questionar, isso é decisão de cada um, mas o fato é que decreto de governador não é lei e a Constituição brasileira garante a todos o acesso a serviços públicos. É direito do cidadão. O Moisés disse que pagou todas as taxas do Detran, quase R$ 300 para renovar a carteira, que venceu semanas atrás, e que na hora de pagar, ninguém avisou que ele precisaria comprovar que tomou vacina para tirar foto e o documento. Ouçam o relato que ele me mandou por áudio sobre o que aconteceu depois que ele já estava lá dentro e a moça veio atendê-lo. Aí ela não tinha o que fazer, entrou lá para dentro. Quando voltou, disse: você não tem direito de tirar sua habilitação, você não está vacinado, só quem tem um certificado. Né? Aí uma pessoa lá gritou fascista, né? Aí é mais um dos fascistas, aí dá esse negócio de fascista aí eu me aborreci, comecei a me alterar, fui falar, reivindicar meus direitos, porque não foram eles que me deram a minha habilitação, foi eu que comprei, né? Eu comprei paguei caro, né? Paguei todos os direitos autorais que eles me cobraram, eu paguei autoescola, tudo. E aí eu endoidei, me apaguei, vim me acordar na delegacia, algemado, machucado, disseram que eu tinha quebrado tudo, eu não me lembro de ter quebrado nada, realmente eu não me lembro de ter quebrado nada, né? Não me lembro. Bom, aqui ele provavelmente desmaiou naquela hora que a gente vê a cena da briga ali no posto, né? O segurança e ele se pegando, e por isso ele diz que não lembra nada. Mas o mais importante do recado que ele passa é que foi porque ele não apresentou o passaporte que impediram que ele retirasse os documentos, o documento, né? A carteira renovada de motorista. Só por isso ele estava dentro do posto e estava sendo atendido. Foi nessa hora que resolveram colocar para fora. Tá vendo como não tem nada a ver com proteção à saúde? E detalhe, você viu nas imagens que ele estava de máscara, né? Então não era pelo risco de transmitir vírus para alguém que ele foi impedido de tirar a carteira. Já passou da hora de a sociedade se perguntar até quando vai ficar imersa nessa hipnose coletiva em que foi aprisionada. É uma vergonha agentes públicos serem instruídos a perseguir, constranger e prender cidadãos comuns que não oferecem risco a ninguém, nenhum risco. Não adianta virem com o discurso de que os não imunizados podem transmitir Covid para os outros. Todos podem contrair o vírus e todos podem transmitir, vacinados ou não vacinados. Os números da Ômicron provam isso. Muita gente vacinada ficou doente, foi internada e até morreu de Covid nos últimos meses, apesar da vacina. Isso também aconteceu com a variante Delta. E se você acha que a vacina protege contra formas graves da doença e tomou vacina por isso, ótimo, você está protegido, não precisa se preocupar com os outros. É problema deles se ficarem doentes. Mas não apoie tirania, segregação de pessoas, prisão de alguém inocente, trabalhador, só porque não tem o passaporte sanitário, que, aliás, já está proibido por lei em vários estados e cidades. Aqui no Paraná, os deputados acabam de aprovar uma lei que impede os tiranos de agirem. Reitores de universidades públicas ou particulares, comerciantes, todos que aderiram a esse passaporte segregatório agora serão obrigados a voltar atrás. E só para trazer mais algumas informações, esse senhor de Fortaleza teve que pagar uma fiança de mais de R$ 1.000 para não ficar na cadeia junto com criminosos de verdade. E acabou tomando a vacina de novo. Ele disse que já tinha tomado e tomou mais uma vez porque realmente precisa da carteira de motorista. Quem vai se responsabilizar se ele sofrer algum efeito adverso grave por causa de mais essa dose?
O governador que baixou o decreto? O segurança do posto do Detran que prendeu esse homem? Ou aquelas pessoas que estimularam a prisão como se ele fosse um bandido? Esse passaporte só serve para segregar pessoas, espalhar intolerância e ódio. E quem embarca nessa sequer imagina que muita gente não pode tomar vacina simplesmente porque tem problemas prévios de saúde que podem se agravar, conforme o que as próprias farmacêuticas descrevem na bula. O pânico que foi espalhado para a população, o medo e a discórdia que foram implantados ao longo de 2 anos estão por trás disso. Os prefeitos, os governadores, secretários de saúde e seus decretos autoritários, provocando polarização entre as pessoas e dando a entender que quem não se vacinou é um marginal e que deve ser tratado como tal. É um absurdo isso que a gente está vivendo. Em relação ao Ceará, vale a pergunta: até quando a ditadura sanitária vai imperar? Ditadura no Detran, enquanto cidadãos comuns, pais de família, são algemados por insistirem em ter acesso a serviços que deveriam ser prestados pelo Estado a todos, sem discriminação, bandidos, e eu ouso dizer muitos deles sem vacina, agem livremente sem que a polícia consiga dar conta da criminalidade. E ver parte da população aplaudindo essa tirania da segregação, do constrangimento, das prisões ilegais é de causar muita revolta. A quem aplaude isso, sugiro se informar sobre como começaram as perseguições a inocentes na Alemanha de Hitler, Coreia do Norte, Camboja, China, Rússia ou mais perto de nós, Cuba e Venezuela, antes que esses países virassem ditaduras assassinas. Quem valoriza a liberdade de trabalhadores honestos que pagam seus impostos e quer a polícia atrás de bandidos e não de inocentes, precisa se pronunciar diante de absurdos, como essa prisão no Detran do Ceará. Agradeço por você ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que me acompanha nas redes sociais. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você acessa toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras e ainda lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas, vê vídeos, ouve podcasts, tudo material exclusivo. Eu faço parte do time de colunistas da Gazeta e te espero lá.